E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tendo acabado já a Olimpíada, que eu diria foi a Olimpíada mais vergonhosa da história, por vários motivos, mas sempre que tem uma Olimpíada, algum grande evento desses, né, uma Copa do Mundo também, a gente sempre acaba pensando nos efeitos, né, nos motivos por trás das Olimpíadas, sempre vem à tona essas questões todas, né? Só que essa Olimpíada isso foi muito falado, tá? Especialmente por questão da abertura, né, que eu nem vou falar isso agora, mas a gente pode ver por vários outros fatores também, né, e essa especificamente ficou muito marcante para mim, pelo menos na minha visão, né, algumas coisas que eu vou falar na frente ficaram muito literalmente evidentes, né, então eu fui muito pressionado por mim mesmo a vir falar sobre isso com vocês, porque o pessoal costuma só achar que é realmente um evento em que o mundo inteiro se une para praticar esportes. Só que, infelizmente, não é isso, né? Seria bonito, seria legal se fosse. Seria legal se a gente tivesse num grau de evolução da humanidade já a ponto de ser só isso, né? Mas, infelizmente, não é. Tá? E isso não é de hoje. Tá? Na verdade, se a gente for ser sincero, a Olimpíada original lá na Grécia já não era. Né? Já era uma disputa política e de influência. Então, a de hoje, naturalmente, seria. Né? Mas então hoje eu venho falar com vocês algumas coisas que eu acho muito importante a gente conversar, até para desmistificar, né, tirar essas máscaras que tem não só da Olimpíada em si, mas de todos os grandes eventos, né, mas especialmente Olimpíada e Copa do Mundo, tá? Eu quero primeiro bater direto nesse ponto que eu acabei de falar, que é a questão, né, de que é natural que geralmente os países, quando eles decidem sediar as Olimpíadas, né, a Copa do Mundo também funciona muito parecido com isso, né, mas eu vou falar especificamente de Olimpíadas aqui. É natural, né, a gente já sabe que é sempre porque o país tem a intenção de se vender para o mundo, assim, uma vitrine, né, ou passar uma mensagem do que ele quer que os outros países reconheçam ele como, né. Costumeiramente é isso, né, e a gente já sabe disso. Porém, dessa vez também o componente interno foi bem forte, tá? A França, ela já estava, né, quando ela disputou, né, o pleito para ser a sede da Olimpíada, já era essa questão de ser a vitrine para fora. Só que conforme o tempo foi passando, eles começaram a olhar para dentro também. Falar, não, acho que aqui vai ser importante para a gente reforçar ou melhorar nossa imagem aqui dentro. Porque a França, como talvez muitos de vocês já saibam, também está com muitos problemas internos, né, de problemas sociais mesmo, assim, lembra? Algum tempo atrás a gente tinha bastante aqueles coletes amarelos, né? Também tem a questão dos imigrantes muçulmanos, né? Na verdade, em geral, né? Que tem muitos aspectos disso aí, questões econômicas que estão agravando a situação da população, né, toda. Então, uma série de fatores está criando problemas lá na França. E esse é o momento em que você fala, não, a gente não tem por que estar por isso. Olha aqui, gente, a gente está bem, a gente está sediando a Olimpíada, o mundo inteiro está vendo aqui a gente, então a gente é bacana, pode ficar mais contente, não precisa ficar mais brigando. E além disso, tem outras questões também, né? Ainda mais agora, mais recentemente, com o desempenho dos partidos, né, da elite política atual e dos partidos mais de direita, né, ou mais nacionalistas, ou como quer que vocês queiram chamar. Eu vou dizer os partidos mais hegemônicos e os anti-hegemônicos, que estão ascendendo bastante. Então isso é, querendo ou não, uma coisa muito forte lá, não só na França, mas como no contexto da Olimpíada foi na França, né, a gente está falando aqui no contexto francês. Então isso já é uma coisa muito interessante. Até a questão, por exemplo, que se falou bastante do Rio Sena, né, que ele era bem poluído, é que nem aqui em São Paulo, por exemplo, a questão do Rio Pinheiros, o Rio Tietê e tal. Lá era muito forte, é um pleito assim de 100, se eu não me engano, mais de 100 anos, tá? Essa questão da poluição do Rio Sena, tá? Se eu não estou enganado, mas assim, de muitas décadas. E então até forçaram muito a barra nesse sentido, até por questões de tipo assim, por exemplo, a prefeita de Paris, já que a Olimpíada foi em Paris também, né? A prefeita de Paris teve muita dessa questão, falou, não, ó, tá vendo? Eu fui responsável por limpar o Sena. Então, assim, porque querendo ou não, gente, a prefeita de Paris, né, a prefeitura de Paris é basicamente o passo anterior de você poder virar um presidente da França, por exemplo, né?
Claro que não é obrigatório nem nada, mas é uma coisa importante, né? Então, já é uma coisa a se pensar, tá? Então isso que já é uma coisa interessante. E também, até com relação a isso aqui, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu fiquei bastante impressionado de ver como muita gente percebeu isso também. A questão da falta de organização, tá? E aí eu não vou falar só da questão de segurança e tudo mais, mas a gente costuma achar que tudo lá na Europa é melhor, nos Estados Unidos é melhor, que o pessoal sabe organizar as coisas, que lá é tudo perfeitinho, planejar tudo mais, e que aqui é uma bosta tudo, né? Isso não é verdade, tá? Inclusive eu vi inúmeras pessoas, não só daqui, brasileiras, né? Eu vi americano falando também, pessoal de fora falando em análises, né? Que, por exemplo, a Olimpíada do Rio de Janeiro foi extremamente bem organizada. Um exemplo, tá? Nesses aspectos de literalmente organização do evento, tá? Não estou falando de questão de planejamento de obras e tudo mais, porque aí Rio de Janeiro não precisa nem falar, né? Mas em questão do evento em si, tá? Coisa que na França foi uma bagunça. E eu vou lembrar também, recentemente, na final da Copa América lá nos Estados Unidos, teve invasão lá, pra quem pegar aí, né, vai lembrar a bagunça que foi, o problema que teve. Não é, e em Paris, né, foi realmente um problema grave, e isso, assim, queimou o filme legal pra França, tá? O negócio ficou bem ruim, e eu vou falar um pouco mais de alguns aspectos desse sentido daqui a pouco, que eu vou juntar com outras questões. Mas um ponto, eu acho que é o crucial, pelo menos da minha impressão, que foi assim muito, assim, me pegou muito, tá? Uma das coisas que mais me pegou para vir falar hoje é a questão realmente dos atletas, da parte da competição, que não é o que acontece, né? Infelizmente a ideia era para ser todo mundo competindo, os melhores atletas, como eles são, né? Independentemente de país, de tudo, né? Independentemente de geopolítica global, do que está rolando em cada país. Esse seria o ideal. Só que não acontece assim, tá? A gente pensa que fica muito na época da Guerra Fria, aquela questão, né, da União Soviética, os Estados Unidos fazendo super atletas, né, e injetando droga, né, tipo assim, anabolizante, todos esses negócios, né? A gente acha que ficou no passado isso. Só que isso acontece até hoje. É uma questão de imagem e soft power nesse sentido. Os Estados Unidos sempre investiu muito nesse aspecto. Por quê? Vamos pensar um pouco mais a fundo. Eu vou dar até um exemplo mais interessante aqui. Isso não é novo, mais uma vez falando. Se a gente pegar a Olimpíada de 1936, na Alemanha, qual que era a ideia da Alemanha? Justificar para o resto do mundo que eles eram superiores em raça. Então, qual que seria a forma de provar isso? Ganhando os jogos. O que não aconteceu, claro. Isso até foi justamente uma propaganda inversa, né? Acabaram se ferrando por isso. Mas depois, por exemplo, na época da Guerra Fria, foi exatamente a mesma coisa. O mundo capitalista tinha que provar que eles eram melhores que os comunistas. Ou os comunistas tinham que provar que eram melhores que os capitalistas. Essa foi a grande disputa. Era na Copa do Mundo, na Olimpíada, todo tipo de competição possível, né? Porque era o contexto da época, claro. Mas voltando aqui para a parte esportiva, todos os esportes eram assim. Então, por exemplo, quando você teve competição em certa forma, teve alguma coisinha ou outra, né? E, infelizmente, isso acontece até agora. Aconteceu agora há poucos dias atrás. Me parecia antes eu já tinha alguma suspeita, a gente sempre fala, será que não tem uma coisinha? Mas fica naquela coisa meio que um achismo, né? Alguma suspeitinha por alguma coisa estranha que aconteceu. Só que, recentemente, foram acontecendo muitas coisinhas. E eu vi uma que eu parei de assistir o esporte que eu estava assistindo, né? Porque eu falei, não, isso aí, pelo amor de Deus, né? E foram muitos eventos que aconteceram isso nessa Olimpíada. Então você já começa a questionar. E vocês, pegando mais coisas mais a fundo, você fala, putz, não é que tem um fundo de verdade? Se não for só o fundo, né? Se for uma verdade completa, né? Mas, não sei se vocês repararam, para quem assistiu, né, que acompanhou a Olimpíada, teve várias coisinhas, por exemplo, né, a prova da Rebeca Andrade, uma das provas, né? Aqui era todos os aparelhos, né? Pô, tudo bem. O pessoal vai falar, não, tem a questão da dificuldade e a execução, são notas diferentes, tudo bem, é verdade. Só que algumas coisas, para cada atleta é um critério diferente. Por exemplo, não descartando a qualidade de nenhuma lá, tá? Por exemplo, a Simone Biles, ela é muito boa, né? Ótima, tanto que ganhou um monte de coisa. Só que
eu percebi que várias notas teve um pequeno desconto porque é americana. Porque com as outras americanas também foi isso. Enquanto com outra, vamos supor, teve uma argelina lá que foi bem também, mas em um dos exercícios, ela teve um desconto muito grande por um erro que as americanas fizeram parecido e teve um desconto menor. Então tem tanta coisinha assim que fica evidente com um exemplo claro aqui. No evento, né, no aparelho que a Rebeca Andrade ganhou o ouro. A Andrade ficou em primeiro, em segundo ficou a Simone Biles, e em terceiro ficou no momento ali uma americana. Só que a romena falou não, teve alguma coisa estranha, tanto que ela questionou no momento. Só que para a comissão que estava na hora, eles nem ligaram, eles tipo assim, descortaram na hora, assim, já essa disputa. E quem ficou com a medalha no momento? Os americanos, ou as americanas no caso. Depois de vários dias, se eu não me engano foi o comitê mesmo, o COI, ou se foi o órgão da ginástica específica, não lembro agora, a federação. Mas um dos dois, agora esqueci, desculpa, falou não, a romena tá certa. Retirou oficialmente, né, a medalha da americana e ficou com a romena. Então, existe alguma questão aí. Agora vou trazer pro lado americano, ou para o que quer que seja isso. Quem assistiu tudo, a imagem que ficou, ainda mais que ficou uma coisa meio que viral aqui pra gente, né, que ficou aquela foto lá da Rebeca e as duas americanas saudando, né? Quem vai lembrar que a romena ganhou em terceiro, né, que ficou em terceiro, e não a americana? Ninguém vai ligar. Ninguém vai ligar. Só a romena, a americana e o pessoal em volta delas, né? Mas toda a população mundial vai lembrar, falou, ó, foram duas americanas que ficaram no pódio junto com a brasileira. Então, isso é muito forte, tá? Mas eu vou mais a fundo. Em um evento, eu fiquei inconformado e eu falei, não é possível que só eu tenha visto. Eu vi os replays e falei, porra, não tem como. Era a prova feminina de arremesso de disco. Eu só vi as duas primeiras atletas jogar e depois eu parei de assistir. A primeira foi uma sueca, que até parecia uma indiana, mas era uma sueca. Ela lançou assim um pouco antes da faixa, né, que tem as marcações lá, né, que era a marca de 65. Ela lançou ali, vamos chutar, né, cerca de 64 e 85, antes de chegar ali, ou 64 e 80. Aí foi o juiz correndo para marcou 65 e 05, ele passou bastante. Eu falei, nossa, mas eu não sei como que é direito a regra, às vezes tipo, eles consideraram kick, não sei, tá bom. Aí em seguida dela veio uma chinesa. A chinesa pegou e arremessou brincando para uns 66 e pouco. A hora que o juiz foi marcar, marcou mais de 1 metro para trás. Marcou tranquilamente 1 passo e pouco. E eu fiquei, caramba, será que eu vi errado? Aí eu vi o replay e vi certinho, exatamente aconteceu isso. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser. E o que eu acho mais engraçado é que nesse caso não teve reclamação de ninguém, porque também imagino que ali no momento seria mais difícil de ver. Mas é umas coisas muito estranhas. Mas isso aqui até pode ser contestável. Mas agora, tirando essa parte, eu vou mais pra fundo, onde realmente o buraco é mais embaixo. Ainda mais se a gente pensar, né, no contexto atual. Qual que é a maior disputa geopolítica que a gente tem hoje? Entre dois países, não dois blocos. É Estados Unidos e China, né? Isso é inegável. E, nesse sentido, é brutal o que está acontecendo, tá? Para começo de conversa, os Estados Unidos, né, lidera o Ocidente para acusar muito forte toda a comissão chinesa de ser muito, de usar drogas para melhorar o desempenho, tudo mais, anabolizante, né, fazer todo tipo de doping. Lembrei a palavra, é doping. Eles acusam muito a China de fazer isso. Não se provou nada, na verdade. E, olha só esse ano, né, antes de chegar nas Olimpíadas, os atletas todos no mundo inteiro passaram 3 a 4 vezes, né, por testes antidoping. Os chineses passaram mais de 21 e não apontou nada, tá? Então já se descarta isso. Porém, olha que engraçado, até foi interessante que um primo meu, ele foi nadador, ele me explicou algumas coisas, né? A população americana tem algo em torno de 4% de pessoas que são
asmáticas em algum nível, né, que tem alguma necessidade de um medicamento de melhorar a respiração, 4%. Entre os atletas, especialmente de natação, isso sobe para mais de 18%. Então já começa a mudar um pouco as coisas, né? E o que é engraçado, né? Porque esses remédios você não pode tirar de um atleta, porque, pô, são vitais para você viver, né? Só que é engraçado, porque basicamente todos os de natação são desses. E, querendo ou não, se você respirar mais, você tem um potencial maior, né? Então, é engraçado porque basicamente todos os nadadores são algum tipo de asmático. E ele é engraçado porque quando você usa ele, você acaba tendo sintomas, né? Devo estar colocando aqui na tela, mas quando você usa, você fica muito vermelho, especialmente o pessoal da natação, e fica muito evidente. Então, é uma forma de você dopar, entre aspas, legalmente. Só que é óbvio, né? Com exames, laudos médicos fraudados, claro, porque, né, se fosse mesmo não tinha como estar competindo nesse nível, eu acredito. Mas todos também é muito duvidoso, né? Isso é tão forte também que o próprio a Federação de Natação, eu não lembro os nomes direitinho, mas falou que eles sabem que os Estados Unidos fazem e estão fazendo um uso tão abusivo que eles vão ter que mudar a abordagem. Agora, é engraçado que se eles falaram isso é porque eles sabem que eles fazem doping e não fazem nada com isso. Agora, qualquer outro país faz isso, o que acontece? Né? Então, é muito complicado. É muito complicado. E, olha que absurdo. Fizeram um estardalhaço com os chineses, porque eles foram muito bem na natação, essa Olimpíada, né? Questionaram muito porque um chinês conseguiu vencer com uma boa vantagem. A boa vantagem dele, meio corpo a mais. Foi bem mais rápido que os outros. Tá, meio corpo a mais. É fisicamente possível, né? Tanto que se você ver as fotos, ele tá normal. Não aparenta estar vermelho que nem os americanos que usam essas substâncias, né? E teve um grande problema. Não, isso aí é doping, por estar meio corpo a mais. Mas quando o Phelps ganhava por uma margem gigantesca, ninguém falava nada. O Phelps era ótimo, tá? Era um ótimo nadador mesmo. Não estou discutindo nem falando que ele era trapaceiro nem nada. Não estou falando nada disso. Mas ele vencia por uma margem muito maior e ninguém falava que era doping. Aí o chinês ganha por um pouquinho a mais, é doping. É complicado. Falaram isso também de uma outra nadadora chinesa que ganhou várias medalhas. Ganhou um prata e, se não me engano, 4 ou 5 bronzes. Pô, se ela fosse para ser trapaceira nesse ponto, assim que nem falaram, ela teria ganhado todos os ouros, né? Mas aí a americana, que ganha um monte de ouro, não sei o que lá, não tem problema nenhum, né? O chinês, aliás, o Phelps mesmo, ganhou 8 medalhas de ouro. Nunca teve problema nenhum. Não era doping nem nada. Ninguém suspeitava que era doping, né? Então, tem algumas coisinhas assim que é chato, né? E até nisso aqui é muito curioso, né? Pra não falar chato, lamentável, né? De ver que teve um monte de coisinha que aconteceu contra os chineses, né, na Olimpíada, atletas mesmo, tá? Que foi bem desagradável. Eu nem sou chinês nem nada, tal, mas é lamentável ver. Ainda mais de ver o quão baixo ficou o nível, né? Esse tipo de coisa. Começando com esse próprio chinês, é que eu não vou falar os nomes, eu nem lembro, né? Eu nem sei falar chinês. Mas, começando com esse que ganhou, né? No pódio, os outros, né? Se não me engano, americano e australiano, mas teve mais também, se recusaram a cumprimentar ele. Esbarraram com ele, com a equipe, a comissão técnica dele, né? Com a chinesa, a nadadora também teve alguma coisa parecida. O cara do tênis de mesa, teve um repórter francês que pisou e quebrou a raquete dele no chão. Assim, eles foram bastante maltratados, literalmente até. Então, em várias ocasiões. Então, é muito delicado isso. E mostra também essa questão que eu estou falando, dessa questão geopolítica, porque tudo isso aqui é muito maior do que esporte. É muito mais que esporte, né? Por exemplo, a Austrália e Estados Unidos, mas a Austrália também está bem envolvida nessa questão da disputa dos Estados Unidos com a China. A Austrália em si tem uma crescente, né, questão, uma desavença, até diria, com a China também, em aspectos geopolíticos. Isso vai sendo trazido para dentro do esporte dessas formas, né? Então, isso é uma coisa que eu queria trazer bastante para vocês hoje, tá? Agora, eu sei que eu já falei bastante, né? E achei que ia falar menos hoje. Mas
O segundo ponto que eu queria trazer, para encerrar, não podia afastar daquela coisa absurda que foi aquela abertura. Mas são os aspectos políticos também que são passados na Olimpíada, né? Independentemente, não é só essa vez, né? Sempre é assim, né? Eu lembro muito também da questão, por exemplo, da abertura da Olimpíada de 2008, lá em Pequim, né? Qual que foi a imagem que os chineses quiseram passar, né? Tem um monte de coisa assim, aí você lembra aquele exército assim, de cara tocando aqueles tamborzão com as baquetas que depois apagava, ficava vermelho, os caras tudo sincronizado certinho, né? Uma massa gigante de caras. São tudo mensagens que se quer passar, né? Então, o que se quis ser passado com essa abertura grotesca da Olimpíada agora? E eu não vou falar de questão de porque era um monte de... Caramba, não vou falar porque era um monte de trans, só por isso. Não vou falar questão, tipo, não é questão de ideologia aqui, exatamente, literalmente, tá? Cada um passa a sua, mas o problema é além disso, tá? O problema não é enaltecer homossexualismo ou transgenderismo, não sei falar. É o que isso está acoplado ao ponto. Não sei se eu fiquei claro aqui no que eu quis dizer, mas o negócio foi tão feio, tá? Que, assim, em vários aspectos, até desde antes da Olimpíada, né? O COI sempre fala, não, o COI quer que o evento seja apolítico, né? Que não tenham nem declarações religiosas nem políticas. Já começa aí a hipocrisia, porque eles são agente político. Porque, por exemplo, impediram a Rússia e a Bielorrússia também de participar da guerra. Porque eles invadiram o país. Tá legal. E Israel continuou na Olimpíada. Tá, os Estados Unidos nunca ficou de fora da Olimpíada por conta de guerra. A França, a Alemanha, todos os países da OTAN também nunca ficaram, mesmo quando eles invadiram e destruíram a Líbia, por exemplo. Ou o Afeganistão também participaram. Então, né, é meio complicado. Aí eu fiquei vendo depois também, e nem foi por um brasileiro, eu fiquei numa das análises estrangeiras que eu vi, os caras falando, teve um surfista brasileiro que teve que pintar ou arranjar, sei lá, como que ele mudou a prancha dele, porque tinha o Cristo Redentor, que é um símbolo brasileiro. Tudo bem, é Cristo Redentor, é uma imagem religiosa, só que é um monumento brasileiro, ele é um símbolo da cultura brasileira. E ainda teve que apagar, né? Então, é complicado, porque aí você vê, não, a gente não era uma menção a Santa Ceia que eles fizeram naquele momento, em um momento lá que ficou icônico, né? Provavelmente todos vocês devem ter visto. Só que até eu vi vários analistas, não só de aspectos políticos, mas eu vi analistas de vários tipos diferentes, e todo mundo falando, até a questão, por exemplo, da preparação, daquela parte mais técnica de produção, por exemplo, de arte visual, né? Que eu não sei muito, então eu não vou me aprofundar. Mas o que o pessoal falou, a questão de semiótica, né? De toda a preparação, como que você faz, eles quiseram passar isso. Tanto é que não fui só eu, só você, todo mundo enxergou a Santa Ceia. Todo o mundo, literalmente, milhões e milhões de pessoas, bilhões na verdade, enxergaram isso. Todo mundo viu isso. Então, não é possível que foi um equívoco tão grande. Eles ainda tentaram fazer todo mundo de trouxa e falaram, não era não. A gente quis passar o outro quadro. Isso também é verdade. Só que em um outro momento. Se vocês lembrarem, ou verem de novo, foram dois momentos. Um ele pegou todo mundo de frente, e outro depois um pouco mais perto, mais de canto. São dois momentos diferentes. Nesse outro, que era aquele quadro lá dos deuses, eu esqueci o nome do quadro, era nesse segundo. O primeiro você não tem como falar que não era a Santa Ceia. E depois teve até um dos responsáveis da organização, né, que foi um dos responsáveis pela abertura, ele falou mesmo que a ideia era meio que essa. Esqueci agora, basicamente, mas ele queria passar, né, essas ideias e tudo mais. E é complicado, porque qual que é o motivo por isso? Como eu falei, a questão não é promover homossexualismo em si. Não é isso. É muito mais do que isso. Tá? Isso é um dos componentes, tal, né? A gente pode falar muito da questão da cultura woke, né? Então você degradar muito a concepção da religião de uma boa parte da população mundial, tá? Isso, para muitos não sabem, mas isso não foi uma ofensa só para os cristãos, tá? Especialmente muçulmanos também se sentiram muito ofendidos, porque, para quem não sabe, Jesus também é considerado um profeta,
para o Islã, tá? Mas é uma conversa mais profunda aqui, eu não vou me adentrar. Tanto que vários desses países também criticaram. O Irã, por exemplo, foi um dos que mais criticaram essa abertura. E eles não são cristãos, né? Então, eu estou falando isso assim, é um ataque muito claro a países que têm esses valores mais tradicionais ou mais religiosos. Porque se a gente pensar, isso adere muito a quais países? Países mais progressistas nesse sentido, né? E isso também entra num outro aspecto que nem eu falei, que nem eu ia comentar, né? Essa é a Olimpíada mais sustentável da história. Em questão econômica, foi realmente uma das mais baratas. Em que ponto isso é? Por proposital ou ocasional? Porque a França está complicada e a Europa inteira está muito complicada por conta, em boa parte, dos impactos do Covid, né, da pandemia, junto logo em seguida da guerra da Ucrânia. Eles estão muito ferrados de grana. Então, eles foram meio que forçados. Mas, por outro lado, também acabaram querendo fazer uma coisa mais nesse sentido, mais sustentável, verde, né, vamos dizer assim. Só que isso também é complicado, porque, como eu falei da questão da imagem, né, como você pode ter uma dieta para os atletas de altíssimo nível, o nível mais alto que pode ter de atleta é o pessoal da Olimpíada, e você coloca um cardápio insuficiente, tipo, totalmente inadequado, já é um aspecto. Você cria a Vila Olímpica com uma qualidade muito abaixo, com camas ruins, sem ar-condicionado. Porque o ar-condicionado gasta... não tem uma refrigeração, não tem nada. E outros, tem que prover uma qualidade para os atletas desempenharem o seu alto desempenho, se a ideia fosse o alto desempenho esportivo. Mas não é. Ele é só plano de fundo, porque o interesse é o político, como eu já falei. Então, assim, no total, foi um tiro pela culatra para a França. A imagem deles ficou extremamente horrível para o mundo inteiro, tá? Então, aqui eu acabei resumindo muito a ideia como um todo, mas acho que já deu para passar um pouco do que eu queria, né, hoje. E essa última parte aqui é até mais um desabafo, mas sei lá, acho que o vídeo inteiro é um desabafo, né, e algumas ideias que eu tinha aqui para compartilhar com vocês, né? Mas o ponto fundamental aqui é: a Olimpíada é muito mais do que um evento esportivo, é uma arena política, geopolítica total, né, do mundo inteiro, tá? Com um plano de fundo mais amistoso e que chama a atenção do público geral do mundo. Claro, não que 100% das pessoas assistam, mas o mundo inteiro para assistir a Olimpíada. Ou assim, todos os países têm pelo menos uma parcela da população que está ali olhando. Então, tudo que acontece lá acaba tendo impacto no mundo inteiro. Como eu falei, a questão do visual é muito importante. Por exemplo, quantos eventos que a China não ganhou ou não ficou no pódio? Para a China é importante, mesmo que não ganhou, mas tem essa importância. Ficar à frente na natação dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é muito forte na natação, sabe, esse tipo de coisa. Então é complicado. E não é só Estados Unidos que eu estou falando, tá? Estados Unidos, China e tal, né? Teve para a França pra caramba e vários outros. E nesse sentido, dessa vez eu senti o Brasil bastante prejudicado. Até não sei se foi coincidência ou se também não foi uma dessas mensagenzinhas. Não sei, não dá pra saber mesmo, tá bom? Mas fica aí o pensamento. Então é isso, pessoal. Não fiz roteiro nem nada. Tô falando aqui de coração, de peito aberto pra vocês, tá? E gostaria de saber o que vocês têm a pensar sobre isso, se vocês viram alguma coisa também. Eu falei bem a grosso modo de tudo, porque é muita coisa pra falar. Tentei sintetizar, acabei até falando mais do que eu queria. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês viram alguma coisa também. E é isso, porque teve muita coisa e foi horrível, né? Então, eu queria falar isso pra vocês hoje. Então, espero que tenha sido interessante pra vocês verem o que eu tenho a falar, né? Se vocês não tinham ouvido nada ou parado pra pensar dessa forma, né? Mas, de qualquer forma, é isso, pessoal. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Convido o pessoal que tá chegando agora no canal, que não me conhece, que assistam os outros vídeos, né? Pra ver o meu trabalho, a parte mais que vocês tenham mais interesse. E se inscrevam no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se assistiram até aqui e gostaram do vídeo, deixa o like que ajuda bastante também. Qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto também, ou alguma coisa que queiram falar, desde que respeitosa, deixa aqui embaixo. E compartilha esse vídeo também com o pessoal, com quem você sabe que pode ter algum interesse, ou que pode extrair alguma coisa legal desse vídeo. Então, hoje eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá.